te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Passando aqui nessa manhã para trazer uma palavra da parte do Senhor. Quinta-feira, eu acho, se não me engano. Não, segunda-feira. Eu estava meditando na palavra e o Senhor falou muito forte comigo a respeito desse versículo que eu quero compartilhar com você. Se você puder abrir aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 4, e o versículo 6 e o versículo 7, vai dizer assim: os filisteus ouviram os gritos e disseram: escute esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Eu estava meditando na minha versão, que essa não é a NVI, mas na versão NVI, que é sempre que a gente estuda, né, assim, vai se dizer que os filisteus ouviu o grito de júbilo, de alegria, no arraial dos hebreus, o povo de Deus, né, os israelitas, nós, povo de Deus. E eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo. E eles ficaram questionando porque eles não estavam entendendo o que era aquilo, por que motivo eles estavam gritando com júbilos de alegria. Qual era aquele motivo que os levavam a estar, né, com júbilos de alegria, gritando de alegria, festejando de alegria? A Bíblia vai dizer que era a presença de Deus, porque naquela época do Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que o Senhor se fazia presente no meio da arca, né? Era onde se via a presença do Senhor. E os hebreus haviam, né, trazido a arca do Senhor para próximo deles, para junto deles. E então, quando a presença do Senhor está conosco, chega em nossa vida, é visível, é notório até entre os inimigos, ou aqueles que se constituem nossos inimigos, tá certo? Porque nós sabemos que, né, assim, existem pessoas que se constituem nossos inimigos. Às vezes a gente não faz nada e aquela pessoa se constitui nosso inimigo. Então, a primeira coisa que eu aprendi, né, assim, e o Senhor falando muito forte ao meu coração, quando a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus forte e poderoso, quando Ele chega na nossa vida, quando Ele se faz presente no nosso viver, né, é tão notório, né, é tão visível. Porque onde o Senhor está, há fartura de alegria. E naquele momento, o povo hebreu, eles puderam sentir, entender, falar, descrever aquela alegria. Era uma alegria tão imensa, era uma alegria tão grande, que os filisteus, né, ouviu os gritos de júbilos. Sabe que quando a presença do Senhor está na nossa vida, quando a presença do Senhor se faz presente em nossa vida, querido, é notório. Muitas vezes, eu não sei se você já desfrutou, né, dessa... Bom dia, Alderice, né, minha amiga tá aí, entrou aí na live, né? Bruninha, coloca aí a referência, né? 1 Samuel capítulo 4, versículos 6 e 7. E o Senhor está falando, né, assim, que quando essa presença se faz presente na nossa vida, tudo muda. Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, pessoas que
crentes mesmo, que a presença do Senhor se faz presente na vida dessas pessoas. Você percebe, por exemplo, pessoas dizendo, não estou entendendo. Não sei se você já ouviu também alguém que foi no hospital visitar alguém, né, assim, e disse assim, nossa, eu acho que alguém, né, escuta e diz assim, nossa, eu fui visitar fulano, a situação era muito difícil, mas eu saí consolada, eu saí fortalecida, eu saí, né, fortificada. Porque, querido, quando nós temos a presença do Senhor em qualquer lugar, na aflição, né, na tribulação mesmo, porque tem aflições, tem tribulações, que é algo até mais forte. Mas quando nós estamos nessa situação, né, e a presença do Senhor está na nossa vida, ela faz uma diferença enorme. Que aqueles que torcem por não ver você feliz, aqueles que torcem para não dar certo, né? Aqueles que, como eu acabei de falar, se constituem seus inimigos, né? Assim, às vezes você não fez nada. Lembre-se que o povo de Israel era um povo escolhido do Senhor, mas os filisteus, que eram fortes, né, habilidosos, eles, por permissão, claro, né, do Senhor, eles se levantavam contra o povo de Israel, o povo hebreu, né? E havia uma luta, né? Os filisteus, a gente vê Davi lutando contra aqueles filisteus incircuncisos, né? Observe que simplesmente eles não faziam nada, era só porque ele era o povo do Senhor. Sabe que muitas vezes, né, a nossa alegria no Senhor, sabe que vai incomodar às vezes tantas pessoas. Pessoas que a gente diz, nossa, eu só estou feliz pelo que Deus está fazendo na minha vida, pelo que o Senhor tem operado na minha vida, mas muitas vezes aquilo incomoda a vida do outro. Mas o foco dessa mensagem não é isso. O foco da mensagem querido, que os filisteus ouviram o grito de júbilo, a voz do povo, né, alegre, e eles ficaram questionando entre si, dizendo, por que isso? O que é isso? O que está acontecendo ali naquele arraial? O que está acontecendo no meio daquele povo? E sabe qual foi a resposta? Sabe qual é o segredo do júbilo, da alegria daquele povo, que esse povo é eu e você, o povo de Deus? Era a presença do Senhor. A Bíblia diz que os filisteus ouviram. Eles não estavam com eles, né? Eles não estavam com eles, mas eles podem ouvir. Lembra quando o povo de Israel sai cativo e entoa o cântico do Salmo 126. Ele diz, quando o Senhor restaurou a minha sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e se diziam entre as outras nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe, querido, que a presença do Senhor, ela traz essa alegria tão grande em nossa vida, ela faz toda a diferença, que de longe, ao longe, as pessoas podem ouvir, as pessoas podem conhecer, as pessoas podem reconhecer a presença do Senhor na sua vida. Sabe, a grandeza dessa presença que faz toda a diferença em nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que esse texto está ensinando, né? Os filisteus, as pessoas vão ouvir a tua voz de júbilo, de alegria, porque é prazer do Senhor, né? É prazer de Deus, é desejo do Senhor alegrar o teu coração, alegrar o meu coração. É desejo do Senhor que eu e você, né, entoe cânticos de júbilos ao Senhor. Segundo ponto é que muitos vão até questionar, muitos até vão perguntar, né, qual o motivo, o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, para que isso fosse
tão evidenciado, tão mostrado, tão claramente as pessoas pudessem ver, ouvir, que eles ficaram perturbados, eles ficaram, né, amedrontados, porque a Bíblia diz que eles ficaram com medo. E por quê? Porque a presença do Senhor. Você precisa, querido, se fosse nomear, claro que eu começaria com a presença do Senhor, porque o segredo é você ter esta presença de Deus na sua vida. Essa presença, querido, que não te deixa. A Bíblia diz que o Senhor, Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. A Bíblia vai nos ensinar que o Senhor diz: buscar-me-eis, lá em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu deixei ser achado por vós. É desejo de Deus, querido, que a presença dele esteja conosco. É desejo do Senhor, porque Ele sabe, né? E você precisa saber que essa presença do Senhor, ela faz toda a diferença na sua vida, em qualquer lugar, em qualquer situação. Né? A gente observa, né, assim, que a gente às vezes até questiona, né, assim, momentos que alguém de fora olha e diz: não tem motivo para sorrir, não tem motivo para estar com júbilo, né, por estar passando por isso e por isso, e a gente vê, é a presença do Senhor que faz a diferença em nossa vida. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto, quando alguém reconhece que a presença do Senhor está na sua vida, sabe, que causa pavor aos teus inimigos, porque os filisteus, eles sabiam o poder que tinha o Deus de Israel, que tinha o nosso Deus. Você precisa entender isso. Mesmo que os filisteus queriam atacar, queriam acabar com o povo de Israel, mas saiba que a Bíblia diz, a gente lê o texto, no versículo 7, eles diz: quando eles souberam que era a arca, ou seja, era a presença do Senhor, estava ali, eles tiveram medo, porque eles disseram que, nossa, e agora? Ninguém poderá resistir. Lembra o que o Senhor prometeu a Josué? O Senhor prometeu a Josué e disse: Josué, eu vou estar com você. O Senhor prometeu ao povo de Israel, que somos também nós, esse povo de Deus: ninguém poderá resistir a você. Quando nós temos o Senhor Jesus, ninguém consegue nos resistir. Ninguém consegue, sabe, intervir, porque somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Somos deles, né? O inimigo não toca. Lá no livro de Provérbios diz, né? Se não me falha a memória, perdão, né? Mas está na Bíblia, mas agora me fugiu a memória se é não, é no Novo Testamento, perdão. Tá certo? Que nós somos do Senhor Jesus, né? E o inimigo não nos toca. Se Bruninha puder aí alguém me ajudar, eu acredito que, eu sei que é no Novo Testamento, né? E eu acredito que deve ser ou no livro de João ou no livro de Tiago, tá certo? Que o Senhor diz que o inimigo não nos toca. Então, olha, querido, sabe que você precisa ter essa presença, almejar essa presença do Senhor, porque essa presença de Deus faz toda a diferença na sua vida. Ela traz voz de júbilos, porque até em outras nações, até os teus inimigos, até quem está bem distante, ele vai poder contemplar, né, essa presença do Senhor Jesus e perceber, né, você ouvindo voz de júbilos, de alegria do Senhor. Que Deus muito, muito abençoe a vida de cada uma de vocês, que vocês possam ter recebido essa palavra, que você possa meditar nela nessa manhã, que você possa desfrutar. Eu, como falei, estou aqui, né, em Gramado, desfrutando, né, jubilando, né, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e aqui continua, né, neblando, tá, na neblina, né, assim, ó, como ainda tá, né, assim. E eu tava falando para alguém, né, a gente tava conversando pelo telefone, né, assim, e eu tava dizendo, porque está muito frio,
é aqui. E eu falei, mas não tira a beleza, a alegria de estar aqui, de viver, né, o que a presença do Senhor, né, se fez presente na minha vida. Ele me prometeu. Muito obrigado, Bruninha, né? 1 de João 5,18, né? Para você aí que às vezes só ouve, né, escuta essa ministração, lá em 1 de João 5,18 vai dizer, né, que somos do Senhor Jesus e por isso, né, o inimigo não nos toca, né? Portanto, os filisteus ficaram apavorados porque eles disseram, não conseguimos, não podemos, sabe por quê? A gente descobriu o que era aquela voz de júbilo, a gente descobriu o que é que estava fazendo eles felizes. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Sabe que essa presença do Senhor traz milagre para a tua vida, traz resposta, traz refrigério, traz júbilo mesmo de alegria. E muitos vão até perguntar como foi isso. E vão saber que é a presença do Senhor, né, que faz. E aí não vai ter nem coragem de te atingir, de ir contra você, porque vai saber que a presença do Senhor, ela te protege, ela te guarda, ela te abençoa, né? Que Deus muito abençoe. Obrigada, Ivanilza. Ivanilza também colocou aí, tá certo? A referência. Obrigada, meus amores. Vocês são uma bênção na minha vida, né? Assim, que Deus muito, muito abençoe, né? Que você, nessa manhã, você que tá aí, possa ser um agente abençoador, tá lá, salvo, essa live, tá certo? Vai estar lá também no canal. Nossa irmã Bruninha vai estar colocando lá no canal, que você possa compartilhar, né, para muitas vidas, né, essa palavra do Senhor Jesus, tá certo? Que você tenha um dia de excelência. Deus abençoe, um beijo no coração, tá certo? Que essa semana ainda você possa jubilar, né, assim, de alegria pelos grandes e poderosos feitos do Senhor. Mas para isso você precisa atrair essa presença do Senhor Jesus para a tua vida. Um beijo, Deus abençoe. Fica na paz. Obrigada, Alderice, né, por esse momento tá aí. Bruninha, Camilinha, Ivanilza, né, que entrou. Muito, muito obrigada, tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Fiquem na paz. Beijos.